Olá, ladies and gentlemen, saudações a todos, né? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem se encontra do outro lado da telinha. Vamos a mais um Despertando as Ilusões Fabricadas, né? Vamos falar aqui, né? Mais uma análise, fazer uma análise, mais uma reflexão, né? Dos últimos acontecimentos, né? Que inclusive foram impactantes, né? Impactantes que jamais dantes vistos, né? Na história da Terra Brasilis, não é mesmo? O fato que ocorreu no Rio de Janeiro recentemente, não é verdade? Que estão ventilando aí pelas mídias alternativas, né? Também, né, pelo YouTube, né? Sobre a atuação do BOP, da polícia no Rio de Janeiro, né? Os drones com bombas, né? Bombardeando como se fosse a faixa de Gaza, a Ucrânia, né? E aquelas figuras ali, né? Mais de 115, 116, cento e poucos mortos, né? Da facção do CV, né? Todos eles bandidos, não é mesmo? Nenhum cidadão de bem estava no meio ali. Acredito que nenhum, né? Apenas aqueles que são parte da mesma facção, em que estavam todos armados, com enfardamento, né? Enfardamento, né? Aquela farda camuflada, colete à prova de balas, touca, né? Isso lembra quem? Alguém faz ideia do que se lembra isso? Aquelas toucas, aqueles gorros de ladrão, né? Aquelas mantas sobre a cabeça. Lembra um pouco, né, o Hezbollah, né, a Al-Qaeda, não é verdade? As facções terroristas do Irã, do Oriente Médio, não lembra bastante isso? As Farc, Al-Qaeda, Hezbollah, né, no Irã. Inclusive, há uma grande, né, entrada de muçulmanos pelos continentes do mundo inteiro, né, com a lei de imigração agora, aprovada pelo Biden, entrando no país e tomando de assalto as cidades e os Estados Unidos, né? Né? Abusando de mulheres e violando leis vigentes, né? Contra os cidadãos que já são do país, não é verdade? Então estamos vendo aí um cenário sendo construído, né, para a desestabilização global e aqui também nosso solo. Isso é proposital e planejado. Né? Inclusive eu estava pensando naquele filme lá do Os Intocáveis, não é verdade? Os Intocáveis, naquela cena em que o Sean Connery com o Andy Garcia e o Kevin Costner, né, e aquele outro ator baixinho, carequinho, estava naquela salinha, num casebre, no meio do nada, na fronteira com os Estados Unidos e o Canadá, que é mais antigo aí, deve se lembrar do filme dos Intocáveis, né? Um clássico, né? Do cinema cult, né? Dos anos 90, né? Em que, né? Ali eles abordam, eles fazem uma operação contra o domínio, né? Do tráfico de bebidas, né? Comandado pelo Al Capone, Alfonso Capone, né? Então, eles tentam fazer uma batida ali na fronteira do Canadá e dos Estados Unidos e capturar alguns homens ligados àquela quadrilha do Capone, né? E ali, né, eles fazem toda aquela encenação, né? E aí o Sean Connery fala pro colega dele, né? Olha, quando acontecer, por que você está tão, né, tão afobado, né? Quanto às coisas que estão por vir. Ele fala, olha, é melhor você não se preocupar. Não se preocupe com as coisas, não apresse o tempo, né? Não se preocupe com as coisas que tem que acontecer, apenas espere quando acontecer, né? Não espere acontecer, mas fique atento quando acontecer, quando estiver acontecendo, né? É como aquela ideia do sapinho na água quente, né? Sapinho na panela, na água fervendo, né? Com o celular na mão, com a camisetinha do Brasil. Verde, né? E verde lembra o quê? Desenvolvimento sustentável, né? Inclusive, falando em desenvolvimento sustentável, o presidenciável foi com a sua esposa, né? E até uma figura proeminente aí, a irmã daquela que foi desvivada, né?
né, num transatlântico de luxo, né, estava no transatlântico, estão no transatlântico de luxo, né, dançando e cantando, né. No COP30, né, na reunião sobre né, o enfrentamento das mudanças do tempo e do clima, né, enquanto as cidades estão definhando, né, estão se degradando aos poucos, né, só que ninguém quer perceber isso, né. Tudo está sendo descortinado, só que a maioria não quer nem saber, não quer enxergar, não quer ver, né. Ou a maioria mesmo, a maioria, grande parte, leva suas vidas no trabalho, distraídas com o trabalho, lutando com a vida, com seus empregos. Não tem tempo para ficar, né, lendo notícias, né. E muitos não querem enxergar mesmo, né. É preferível tudo como está, para muita gente, né. Porque não há como você lutar contra uma coisa dessa, né, desse nível, dessa proporção de gravidade que está ocorrendo no mundo e no país hoje. Não é verdade? Só uma ação divina mesmo para resolver as questões desses conflitos que estão ocorrendo no mundo, né? Não cabe a nenhum ser humano fazer enfrentamento a isso, né? Tampouco, né? Especialmente o poderio militar brasileiro, né? É necessário, muitos pensam aí que é necessário que as tropas americanas adentrem o Brasil e façam um enfrentamento, né? Com todo o poder bélico que eles têm, né? Não é? Então vemos aí um cenário muito interessante, não é verdade? Então, vemos desenrolar aí nesses últimos dias, né? Agora, né? Próximos, né? Do final de 2025. O ano passou voando, né? O ano passou voando. Passou, né? Assim, né? O Criador está apressando os tempos, né? E quando ele quer, também torna mais vagaroso, quando necessário, né? Pois bem, então vemos um cenário bastante revelador, né? Para aqueles que estão despertos e sabem o que está acontecendo, né? Tanto que as potestades e principados que estão sob domínio espiritual, eles se alimentam de tudo isso. De mortes, derramamento de sangue, subornos, corrupção, né? Tanto que você vê de corrupção uma atrás da outra, aí de coisas absurdas que você vê, ligadas ao governo, você fica com o sangue fervendo, né? Você pensa, como é que isso pode acontecer? Como é que Deus permite isso? Ele permite porque tem um propósito, né? Tanto que é uma luta acordarmos e levantarmos a cama todos os dias, né? Levantarmos, irmos à luta, né? Resilientes, né? E persistentes, né? E essas, né, entidades espirituais, né? Lá, quando, né, foram divididas os idiomas e as línguas, né? Quando o Nimrod construiu a Torre de Babel, foram separadas os idiomas e as nações, né? Foram divididas, né? E agora, nessa atualidade, eles querem reviver isso, né? Querem reunir uma única religião, uma única forma de adoração, uma única moeda, né? Eles querem, né? No futuro não muito distante, a ideia é uma única moeda, uma única forma de adoração, um único Deus, um único sistema centralizado de poder, controlando todos aqueles que ainda estão, né, nas zonas urbanas, né, nas zonas de separação, né, porque eles querem o domínio, controle, né, e estão conseguindo isso aos poucos, né. Lá, quando foram divididos os idiomas, né, no tempo de Nimrod, e quando os anjos tiveram relações com as filhas dos homens aqui, e Deus veio com o dilúvio, o Criador veio com o dilúvio, também destruiu os filhos dos anjos caídos, né? Os nefilins, né? Os nefilins, os gigantes, os homens de fama do passado. Então a criatura, com essa ira,
com a ira, ele quer agora, né, testar os seres humanos, né? Testar os seres humanos. Porque o Criador destruiu os filhos dos anjos caídos. Então agora, por vingança, ele quer agora, né, quer fazer o ser humano aqui nessa terra sofrer, pelejar, né, dificultar a vida das pessoas, para que elas não desenvolvam, não cresçam, muitas pessoas, de forma honesta e justa e digna, mas sim recorrendo ao quê? A uma vida de crimes, a uma vida, né, em que se você não for amigo do rei, você não consegue nada. Não lamber a bota do patrão, você não consegue nada. Não puxar o saco, né, ou vender a sua alma, literalmente, você não consegue absolutamente nada. Não é assim? Nada vem de graça, nem almoço, não é verdade? Então, legítimas, vemos um cenário bastante interessante desenrolando aí, né? Isso leva a uma reflexão, uma análise. Né? Tem que ser dito. Né? Eu encontrei uma matéria aqui no Estilo Urbano, blog Estilo Urbano, né? Sobre a ordem dos advogados aqui, né? A raiz do nosso judiciário corrupto e sem lei. Né? Um tanto que agora, recentemente, há uma especialista em segurança pública, né? Falou um monte de asneira lá, né? Sobre os morros do Rio de Janeiro. Como abordar né? Um bandido com um fuzil na mão, né? Só com pedrada ou tesoura. Você acha que um bandido lá no morro, quando vê alguém entrando lá, se é policial, vai abordar você com tesoura e pedra? Claro que não, né? Acho que ela deveria adotar um, já que eles gostam tanto assim, né? Desses elementos, acho que deveria adotar um, né? Levar para casa e fazer carinho, né? Pois bem, legítimas. Então vamos adentrar aqui a matéria. Então, o que diz, né, na matéria do estilo urbano, não vou me alongar muito. Aqui diz, a corrupção está minando o sistema judiciário ao redor do mundo e negando aos cidadãos o acesso à justiça e ao direito humano básico. A corrupção judicial geralmente se divide em duas categorias. Interferência política no processo judicial por parte do poder legislativo e executivo, ou subornos. Né? Por isso que se fala aquela frase, justiça é cega. Para a grande maioria, sim, né? Agora, para aqueles que podem pagar para ter justiça, né? Um suborninho, às vezes, né? Uma propina, né? Todos perdem quando a justiça é corrompida, em particular os pobres, que são forçados a pagar subornos que não podem pagar. Né? E a corrupção judicial significa que a voz dos inocentes não é ouvida. Né? Enquanto os culpados agem impunemente. Então, isso você vê que eles ficam incólumes, né? Não cai um raio na cabeça deles, né? Porque eles têm a proteção da criatura rebelada caída, né? Sobre eles, né? Eles têm a proteção dessa criatura, né? Protegendo eles, mantendo eles no poder, exercendo o poder, né? Subornos e influência política no judiciário corroem a coesão social, um sistema para os ricos e outro para os pobres. Por isso que se fala que não há um estado de bem-estar social, né? O estado de bem-estar social, para uns, é de uma forma, para outros é de outra forma. Né? Como o sistema judiciário é para os ricos é de uma forma, para os pobres é de outra forma. Né? Você já deve muito bem imaginar como, né? Inclusive, já fiz um vídeo a respeito disso. Né? Fragmenta as comunidades. Se o dinheiro influencia e acordos secretos são as bases da justiça, simplesmente não existe justiça. Né? Não existe justiça. Né? Tudo está invertido agora. Né? O suborno não só torna a justiça inacessível, ele arruína a capacidade do sistema de justiça de lutar contra a corrupção e servir como um farol de independência e responsabilização. Né? Não existe independência judicial quando juízes cedem à pressão para decidir o favor dos interesses políticos, como vemos hoje. Né?
A não nomeação dos funcionários judiciais por mérito pode levar à seleção de um poder judicial flexível e corruptível. Problemáticos podem ser transferidos ou ter casos delicados transferidos para juízes mais flexíveis. E o suborno, outro fio condutor da corrupção judicial, pode ocorrer em toda a estrutura do processo judicial. E os juízes podem aceitar subornos para atrasar ou acelerar casos, aceitar ou negar recursos, influenciar outros juízes ou simplesmente decidir um caso de uma determinada maneira. Né? Então, eu posso até fazer uma análise breve, né? Para não delongar muito o vídeo. Né? E aqui fala dos subornos na advocacia, como o filme do Advogado do Diabo, por exemplo. Né? Quem aí já viu o filme Advogado do Diabo, né? de 1997. O talentoso advogado da Flórida, né? Foi convidado para trabalhar em um poderoso escritório de advocacia da cidade de Nova York, chamado Milton. Né? Inclusive, Chadwick e Walters, cujo presidente é John Milton, né? Que é o Al Pacino, né? O Kevin Lomax é o Keanu Reeves, né? E seus advogados com interesse a clientes do mundo inteiro defendem principalmente narcotraficantes, ditadores, empresas que lavam dinheiro e criminosos ricos. Não é? John Milton é, na verdade, Satanás. Ele usa seu exército de advogados e juízes corruptos como o ministério do diabo para dominar a humanidade. E a empresa representa um caminho para a riqueza e poder que, em última análise, leva à corrupção moral e à destruição espiritual. O interessante foi a profissão que o diabo escolheu para corromper e dominar o mundo. Né? Que foi exatamente aqui, né? A advocacia. Não é interessante isso? Então, o campo do direito com seus advogados, juízes e assessores jurídicos estão intimamente associados ao planeta Saturno. Né? O que é o Saturno? Né? Cuja cor é o preto. Das sociedades secretas da Cabala, que são obcecadas com a dualidade. Saturno é Satanás e a personificação do mal. O rei das trevas e a estrela com chifres anéis, que é o oposto de Júpiter, a personificação do bem. Né? Aqui, do ponto de vista cósmico, né? Do ponto de vista cósmico, né? E da sabedoria divina. Saturno e Júpiter, nos tempos babilônicos, eram chamados de os grandes gêmeos, Júpiter sendo associado à cor branca e Saturno à cor preta. Mas isso não quer dizer que todos os advogados e juízes sejam malignos. Alguns deles são, como acontece com outras profissões. Né? Mas o fato é que a maçonaria se infiltrou profundamente no sistema judicial. Né? Então, tem aqui ilustrações também, né? Do filme, né? E vídeos também, faculdades e universidades que formam, né? Instituições que formam, exatamente seguindo uma narrativa, né? Ou uma ideologia específica para formar esses profissionais, para trabalharem para o sistema e atingir objetivos que eles querem implantar, não é verdade? Ou defender. Muito bem, legendas. Deixo com vocês essa análise resumida dessa matéria. Quem sabe num próximo vídeo, né? Dê continuidade em outra oportunidade. E nos vemos no próximo Despertando das Ilusões Fabricadas. Até lá.